Olá, hoje começa uma nova fase no quadro Investindo a Minha Mesada. Até agora eu separava o dinheiro apenas pensando no futuro do meu filho. Mas chegou a hora de fazer o dinheiro trabalhar. E o investimento escolhido para iniciar essa nova jornada foram os FIs, os fundos imobiliários. No vídeo de hoje eu vou mostrar qual fundo eu escolhi, quanto nós temos disponível para investir, por que fiz essa escolha e como a carteira vai evoluir. Vamos lá? Antes de começar, quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, já se inscrever, deixar seu like. E aqui você vai ter uma série muito bacana para te ajudar a conhecer, a entender como funcionam e fazer melhores escolhas para os seus investimentos. Se você caiu agora aqui nesse vídeo, eu vou explicar rapidamente como funciona esse quadro. Eu e meu filho decidimos que eu ia ajudar ele a construir o futuro dele. E todo mês eu invisto a mesada dele, guardo dinheiro para acumular, criar patrimônio, pensando no futuro dele e não ficar rico rápido, porque isso é uma ilusão, mas sim de aos poucos ir juntando dinheiro, investindo, criando hábito e acumulando patrimônio, para que no futuro ele já possa ter uma renda e quando ele começar a trabalhar, poder investir mais. No episódio de hoje, nós vamos investir em fundos imobiliários, para que ele já comece a ter uma renda, que ele já comece a receber algum retorno do dinheiro que ele investe, pensando já no futuro, no longo prazo. Eu vou mostrar aqui na tela do computador o quanto ele já tem no patrimônio dele acumulado. Toda vez que eu deposito o dinheiro dele lá no cofrinho dele no Banco Inter, eu coloco aqui no Investidor 10, que é para a gente poder ter um controle e ver como está evoluindo a carteira. E também, quando a gente fizer a compra dos fundos imobiliários, né, das ações, de tudo que eu fizer compras a partir de hoje, a gente vai incluir aqui para a gente poder vendo de uma forma mais clara a evolução, né, de como está a carteira dele. Então vamos lá para a tela. Aqui, até agora, eu investi R$205, que foi R$5 do primeiro vídeo que eu fiz ensinando como criar o porquinho, né, no banco. Coloquei que ele tinha R$5 na época na conta dele. E depois, em 4 meses consecutivos, coloquei R$50, que é a mesada dele, né? Então aqui tem um acumulado de 205 investido, só que ele tem um patrimônio total de R$214,77, ou seja, R$9,77 é de juros, de dinheiro que ele ganhou sem ter feito nada. Então, mesmo sendo renda fixa, né, rende um bom dinheiro, principalmente com as taxas de juros que o nosso país está tendo atualmente, né, está acima de 14%. E aí eu vou entrar aqui na tela da Clear, que é a corretora que eu uso para fazer compras de fundos imobiliários. Aqui tem disponível para negociar R$79,71, porém o valor da mesada dele é de R$50, então é esse valor que eu vou colocar aqui. Eu sei que está um pouco atrasado o quadro investindo na minha mesada, porque eu tive alguns problemas e não consegui dar para ele o valor correto, mas logo eu vou conseguir repor esse valor e a gente vai fazer um aporte maior aqui. Então já estou explicando antecipadamente que quando eu tiver um aporte maior é devido a esse atraso, certo? Mas por enquanto eu vou colocar R$50 e nós vamos investir em um fundo imobiliário. E antes de eu comprar esse fundo imobiliário, eu gosto sempre de explicar como eu cheguei, né, nesse resultado, nesse fundo, como eu escolhi esse fundo. Primeira coisa, eu tenho que entrar nos relatórios, eu tenho que analisar o fundo. Como eu já tenho alguns que eu acompanho com mais frequência por ter na minha carteira, então é claro que na minha cabeça eles estão mais frescos. Mas eu quero sempre lembrar que isso aqui não é uma recomendação de investimento, é o que eu faço para a minha vida. Você precisa ter a sua escolha, a sua análise e a sua decisão, porque é o seu dinheiro, é o seu futuro que está em jogo, nunca esqueça disso. E esse fundo que eu escolhi é um fundo de tijolo, é um fundo que está descontado, eu vou mostrar aqui na tela para vocês. É um fundo que tem uma boa gestão.
E eu vou mostrar aqui na tela do computador que fica melhor para entender todos os pontos dele, né? Como eu já expliquei em 2 vídeos aqui, a gente precisa fazer a análise qualitativa, que é a qualidade do fundo, e a análise quantitativa, é analisar os números do fundo. Eu vou deixar os vídeos aqui no card para você que não assistiu ainda assistir, para ter uma melhor noção de como fazer isso, mas aqui na tela eu vou mostrar o fundo que eu escolhi e o porquê. Aqui na tela, eu vou mostrar para vocês o GARI 11. Ele hoje está custando R$ 8,16. Ele está pagando um dividend yield de 12,16% ao ano, ou seja, praticamente 1% ao mês, um pouquinho mais que isso. E é um fundo de tijolo. Ele está com um PVP de 0,89, ou seja, ele está descontado. E vamos lá para baixo. Vamos ver aqui os dividendos dele, né? O dividendo de quanto está pagando. Então aqui, você vê que o dividendo dele é bem regular, ele está pagando 8 centavos por cota. Lembra sempre que os dividendos são pagos por cota, certo? Então, quanto mais barato eu pago no fundo, significa que eu tô recebendo o mesmo valor de dividendo do que se ele estivesse custando o valor real dele. Ou seja, eu estou lucrando mais, certo? Porque quando ele voltar ao valor patrimonial correto, eu vou receber essa diferença de valorização. Vamos lá para baixo. Eu quero mostrar aqui para quais empresas ele aluga, né? Para algumas delas. Então, ele tem imóveis alugados para o Pão de Açúcar, para o Grupo Mateus, Almanara, Bate Souza, Carrefour. Vamos ver. Desco, Parque Logístico Confins, que é um galpão logístico, a MRV, Air Liquid. Eu vou entrar aqui no relatório gerencial dele. E aqui a gente vai ter mais informações dos fundos. O valor patrimonial correto dele é R$ 9,19. Ele está hoje a 8,17, né? 8, tá um pouquinho mais que isso aqui na corretora, né? O mercado abriu com um pouquinho de valorização. Então, o ideal para compra de fundos imobiliários é sempre quando o PVP está abaixo de 1. E aí você tem que entender e analisar o fundo para saber se ele está abaixo de 1 porque ele está com algum problema ou se ele está abaixo de 1 por alguma razão que se explique. E no caso do GARI, como eu já até falei em algumas ocasiões, em alguns vídeos, eles fizeram algumas compras, né, de vários imóveis, inclusive aquele da MRV que eu li anteriormente, fez parte dessa compra. Tem até um prédio, né, de lajes corporativas, né? Eles pagaram com cotas, certo? Então o que acontece? Quando uma pessoa vende algo, ela quer dinheiro, né? E essa empresa, né, que vendeu esse conjunto de imóveis, recebeu em cotas e disponibilizou essas cotas no mercado à venda. E isso, de uma certa forma, impulsionou o preço para baixo. Uma segunda coisa que assim, gerou um pouco de medo, vamos dizer assim, nos cotistas, em alguns cotistas, é o fato de ter uma concentração de imóveis alugados para o Grupo Pão de Açúcar, que em algum tempinho atrás, aí há pouco tempo atrás, tiveram várias notícias, né, de que eles entraram em recuperação extrajudicial, estavam com problemas financeiros. Só que assim, no meu entendimento, a gente precisa analisar uma coisa. O GARI, ele é dono do imóvel e não do Pão de Açúcar, certo? Então, assim, se acontecer alguma coisa que o Pão de Açúcar saia, em primeiro lugar, a gente precisa analisar qual tipo de contrato de aluguel o fundo tem. Nesse caso, é o contrato atípico, ou seja, se o Pão de Açúcar sair hoje, ele tem que pagar todo o contrato. Então, digamos que ele tenha alugado por 10 anos, e ele está lá, sei lá, 6 anos, e ele sair agora, ele tem que pagar esses 4 anos que faltam, mesmo não estando lá, certo? E assim, esses imóveis, pensa,
um supermercado tão grande não vai alugar um imóvel ruim. Então esses imóveis dificilmente vão ficar desalugados por muito tempo. Se o Pão de Açúcar sair hoje, com certeza vai ter uma outra empresa querendo alugar esse imóvel. Então a gente precisa parar e pensar antes de tomar decisões radicais. Teve a notícia ruim do Pão de Açúcar, então eu vendo minhas cotas do Gari. Ele não é dono do Pão de Açúcar, como eu já falei, ele é dono do imóvel. Então eu tenho que projetar que, bom, Pão de Açúcar sai, vai ter que pagar a multa e vai entrar outro. Mas 1 ou 2 meses vai demorar? Mas é uma empresa, né? E são outras tantas que são alugadas. Eu vou mostrar aqui no gráfico novamente, no relatório gerencial, aliás, novamente, as empresas, certo? Aqui tem os tipos, que são 61% de renda urbana, 31% de logística, 8% escritório, que é esse prédio que eu falei, né, que eles compraram num grupo de imóveis que eles compraram junto. Então, aqui são as regiões, São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, e aí outros, né, em algumas outras regiões, e aqui tem as empresas. Carrefour, BAT, GPA, Grupo Mateus, MRV, Almanara, Desco, Air Liquid, Três Corações, Vale e Mercado Livre. Ou seja, a grande preocupação, que no caso era aqui do GPA, são 14% dos imóveis que são locados para o grupo. Mas assim, a gente precisa ter calma, ter tranquilidade quando vai investir, quando vai analisar alguma coisa, para não cair em desespero a qualquer notícia, a qualquer informação que apareça. Você tem algum investimento em fundo imobiliário, ele teve uma queda? Calma, vá buscar informação, vai ler o relatório, vai entender o que aconteceu, para depois você tomar a decisão de vender, ou de comprar mais, ou de não fazer nada, tá? Todas essas decisões você precisa tomar, você precisa analisar, ok? Então agora, aqui na corretora Clear, eu vou fazer a compra do Gari, vou mostrar para vocês como é simples. Caso você tenha interesse, entra lá na corretora, faz o seu cadastro, né, responde as perguntas que eles fazem, e aí você vai receber a sua senha eletrônica, todas as coisas, né, por e-mail, e aí você pode começar a usar essa corretora. Eu acho ela simples, mas você pode comprar, quem tem conta no Banco Inter pode comprar direto lá no banco, na Nubank também dá para fazer isso, comprar direto na Nubank. No meu caso, como eu não tenho, eu faço aqui pelo banco, pela Clear, né? E como meu filho é menor de idade, na conta dele do Banco Inter não dá para comprar. Então eu vou fazer a compra por aqui, que é a minha conta, porém, na hora de lançar no Investidor 10, eu vou lançar de forma separada. Então, ali no Investidor 10 vai mostrar o rendimento desses fundos na conta dele. Então vamos lá. Aqui já está até o Gari, porque eu comprei na minha conta, né, na minha carteira. Vamos lá, então se eu tenho R$50 aqui, vamos ver quantas cotinhas a gente consegue comprar. Dá para comprar 6 cotinhas, vai dar um valor de R$49. Então vou comprar aqui, eu tenho que digitar a minha assinatura eletrônica para poder efetuar a compra. Enviar, pronto, já comprei. Vê como é simples você começar a investir? Então, agora a gente vai lá no Investidor 10 para lançar na carteira dele esses primeiros fundos, e aí você também vai aprender como fazer. Então vamos lá, eu vou vir aqui no Investidor 10, já está aqui na conta dele, aqui em cima tem adicionar lançamento, aí aqui opções FIs, selecionar o ativo, Gari 11. Aí ele está dizendo aqui que o preço é 8,18. Vamos confirmar se foi esse preço mesmo que a gente pagou? A gente pagou 8,17. Então a gente altera aqui para 8,17. Quantidade aqui foram 6. Adicionar lançamento. A gente volta para a carteira. E agora ele tem um investimento de R$ 263,85. E você vê aqui que ativos na carteira está dividido renda fixa e FIs agora. Antes era somente renda fixa. A partir de agora, nós vamos ter uma mudança, que agora ele vai começar a receber também rendimentos daqui do fundo imobiliário, além do rendimento que ele já tem na conta dele.
Então ele vai ter duas fontes agora de renda. E eu comecei pelos FIs exatamente porque ele ajuda a gente a poder colocar mais investimento. Como ele tem esses R$ 50, que não é um valor muito alto, mas é um valor real de um jovem, que normalmente recebe mesada. Então, é uma forma de já começar a criar e construir um patrimônio. E o fundo imobiliário, como ele paga mensalmente, ajuda muito a aumentar esses aportes. Então, você vê aqui que essa pizza, né, que a gente chama de pizza, esse gráfico redondinho, ele vai começar a ser dividido, por enquanto, em renda fixa em fundos imobiliários. Lembra daquele rifa que eu dei a sugestão, né, que é uma forma de você dividir a carteira? Vou deixar aqui para vocês relembrarem, que significa renda fixa, I de investimento internacional, F de fundo imobiliário e A de ações. Então, a gente já vai agora começar a diversificar essa carteira, para que ela tenha um bom balanceamento, a correlação negativa, porque normalmente quando um produto sobe, o outro cai, e a diferença faz com que a carteira fique equilibrada e você não tenha o sentimento de prejuízo. E o fundo imobiliário, ele também te dá uma sensação de ganho, né? Uma premiação pelo seu esforço. Então, por isso eu estou começando por ele. Então, todos os meses a gente vai fazer dessa forma. Eu vou voltar aqui e investir em vários fundos, ações, aí cada mês nós vamos avaliar qual está melhor no momento. Se por acaso o mesmo fundo ainda estiver em oportunidade, eu vou comprar mais, né? Porque assim, eu já falei também sobre a banda de desbalanceamento, vou deixar aqui o card para vocês. Não é porque eu quero colocar, sei lá, 25% em cada ativo, que eu vou colocar a qualquer custo. Porque digamos que as ações não estejam com um bom preço para eu comprar, ou um ETF internacional esteja caro porque o dólar está muito alto e as ações lá dos Estados Unidos estão subindo, eu não vou pagar caro só porque eu tenho que balancear minha carteira. Não, eu preciso ter calma e equilíbrio para fazer isso. Investir é não ter pressa. Diga para mim, para você se aposentar não precisa trabalhar por 30 anos e contribuir com o INSS por 30 anos? Então por que eu vou ter pressa para ter uma renda melhor, para ter maior rentabilidade na minha carteira? Meu filho tem 14 anos, então 30 anos para ele vai ter a minha idade, certo? Então assim, ele tem muito tempo, graças a Deus, para conseguir criar um patrimônio e ter uma boa renda com tranquilidade, com boa análise, com estudo. E tudo isso que eu faço aqui, eu explico para ele, é que ele não gosta, né, muito de aparecer nos vídeos, mas eu explico para ele, eu converso com ele, eu faço ele entender a importância de tudo isso, para que no futuro ele faça sozinho e não precise de mim para poder investir na conta dele. Então, meu primeiro objetivo para a conta dele agora é atingir R$ 1.000, né, de investimentos, para que com esses R$ 1.000 eu já consiga comprar cotas a partir dele mesmo, além do valor que a gente vai colocando mensalmente, para que isso vire uma bola de neve, né, para que ele vai crescendo e vá tendo juros em cima de juros, e daqui a pouco ele vai estar ganhando mais em renda dos fundos imobiliários, dos investimentos dele, do que o que ele já vai estar tendo de aporte da própria conta. Mas é sempre importante a gente colocar dinheiro além do que rende os seus fundos imobiliários. E sempre, como eu já falei anteriormente, a cada ano a gente ir aumentando esses aportes. Eu costumo aumentar 10% para ficar sempre acima do valor da inflação, para que a gente não perca poder de compra. Apesar de que os fundos imobiliários, eles repassam a inflação, eles têm ajustes anuais, né? Os imóveis, eles se ajustam ao IPCA no mínimo por causa do reajuste dos aluguéis, né? Tem a valorização de patrimônio. Então, apesar disso, a gente faz a nossa parte de também se prevenir de qualquer tipo de problema para não perder o poder de compra lá na frente. Eu quero ter R$ 10.000, por exemplo, por mês, que eu compro hoje com R$ 10.000, daqui a 30 anos comprar também, né? Eu não perder a possibilidade de ter um padrão de vida regular. E aqui no canal eu vou mostrar tudo o que acontecer. Se eu investir bem, se eu investir mal, se acontecer algum problema, você vai acompanhar junto comigo. Porque eu vou fazer todos os aportes, como eu fiz no cofrinho e agora
nesse FI, eu vou fazer todo ele junto com vocês, certo? Eu não vou fazer nada aqui, comprar nada escondido e refazer, não. Vocês vão acompanhar. Então, todo mês, quando eu for aportar, a gente vai aportar junto. E esse foi o primeiro investimento da nova fase da nossa série. Fala para mim aqui nos comentários, tem algum fundo imobiliário que você já ouviu falar, que acha interessante e que eu possa analisar aqui e de repente te ajudar a entender como esse fundo funciona para você poder tomar a sua decisão de investir ou não? Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários também que eu respondo para você. Se você gostou da ideia, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com as pessoas que você conhece, assim mais pessoas podem ter o mesmo conhecimento e podem ter um futuro, uma boa aposentadoria. E daqui a alguns anos, nós teremos uma carteira construída aporte por aporte, mostrando na prática que a disciplina pode fazer toda a diferença. E a mensagem de hoje fica em Salmos 35. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.